Olá, olá, boa noite para quem está chegando. Sou Daniel Brasil, editor da Oriki. Hoje a gente vai ter um papo com a Dan Coutinho. É só chamar ela aqui rapidinho, fixar o comentário. Oi, Dani. Tá me Olá, ouvindo? e aí? Boa Bem, estou ouvindo. noite. Boa Ah, tá, porque noite. eu tava sem áudio. Tava escutando você falar, não. Agora eu tô. Tá me ouvindo bem, Dani? Tô ouvindo bem. Vamos nós. Tudo bem com você, Vamos. gente? Tudo bem por Tudo bem, como aí? é que você está? Conseguindo se manter, se manter bem, se manter segura? É, né? A gente utiliza alguns recursos, né? Literatura é um deles, com certeza. Só fixando o Tô comentário aqui que nervosa, eu hein? Tô quero nervosa, tô nervosa. Hum, fazer duas coisas ao mesmo tempo. hum. Olá, gente, Polly, Gisele tá aí também, tô vendo, Débora. Ai, gente, desculpa, mas teve gente que da outra live reclamou que eu não mandei beijo. Hoje eu não vou ficar mandando muito beijo, não, viu, gente? Ó, vai ser um beijo só pra todo mundo. Tô Para. relaxada, Lore. Vamos nós. Então, agora eu vou Hum, fazer as apresentações oficiais, né? Bom, eu não preciso me apresentar, eu sou Daniel Brasil, sou editor da Oriquim Editora, uma editora que tem foco em publicação de literatura, as literaturas que estão na contracorrente, né? Literatura negra, periférica, favelada, é, LGBTQI+, e, enfim, toda a literatura que sempre foi excluída do processo editorial, né, na história do Brasil. Temos 2 livros lançados por enquanto e mais uns 15 ou mais aí sendo editados para sair esse ano. Né? eita, coisa boa. Depois mais pro final, eu falo mais do site, essas coisas e tal. Vamos ao que interessa. Vamos, Deixa vamos. eu aqui só o meu roteirinho aqui. Hum, Então, Daniela Coutinho que está aí, talvez a maioria já conheça. Ela é professora da Rede Municipal de Educação, historiadora formada pela UFRJ, não briga, mas eu vou falar. É mestre em História das Ciências e da Saúde pela PUC Fiocruz e é doutoranda em Educação pela UERJ, né? Se quiser falar, pode falar também. Também é escritora, ariana, reikiana e filha de Ansan. foi lá no meu perfil, né, danado? Eu dar uma olhada lá. E eu Ah, estou falando ah. porque é importante, eu penso que é importante a gente demarcar isso, né? Porque enfim, a gente tem muito cuidado em passar currículo, em apresentar títulos e tal, porque a gente foi criado para ser humilde e para, enfim, para a gente está nessa condição, né? Mas Uhum. eu vejo os brancos tudo por aí, que tem uns trabalhos mais ou menos, e passa os currículos enormes, que fica falando a mesma coisa sempre, e aí eles pegam tudo e a gente fica aí com a nossa humildade, então a gente tem que jogar título na cara também. Falei pra falar. E Falou, tá nosso, falado. Já me nosso apresentou papo, já. nosso papo de hoje vai ser sobre literatura e representação em sala de aula. Tá? Isso aí. Eu tenho uma pergunta inicial aqui para dar o ponto de partida para a conversa, mas se você quiser falar alguma coisa de abertura, você fica à vontade. Pode começar com a pergunta que aí na abertura eu já mando ver. Vamos embora. Então, pergunta. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Como Deus é que trabalhar, me dibre. Ah, como trabalhar com literatura em sala de aula, contrariando os padrões estéticos, formais e linguísticos que são impostos pelos currículos e cobrados pelas instituições e pela sociedade em geral? tá bom, então. Caraca. Vamos lá, vamos começar. Gente, assim, eu quero Vai ser. desejar boa noite a todos nós, né? Que essa live seja uma live produtiva para todos.
dizer que eu estou muito feliz, né, de poder estar participando de mais uma live e estar trocando com vocês da editora Oriqui. Então, desde já agradeço o convite, né? A gente já vem trocando aí há um tempo algumas ideias, alguns papos, e a ideia dessa live também, para quem está chegando agora, é justamente isso, né? Como se fosse a continuação das nossas conversas, que muitas vezes está no ambiente do teatro, do bar, né? Dos lançamentos dos livros, né, de literatura preta, que a gente está acostumado a se ver, na casa da gente, enfim. É um papo bem, bem descontraído. Quem quiser também pode fazer perguntas, né? Quero agradecer a presença de todos que estão aí. Estou vendo que a minha família comparece em peso, os meus amigos, assim, e aí isso é muito bacana, Dani, porque na última live eu tive uma dimensão que é super importante a gente falar, sabe, para as pessoas da nossa família, sabe? Isso é muito importante, porque muitas das vezes essas pessoas, elas não têm dimensão do que a gente faz, sabe? Então a gente acaba não alcançando pessoas que estão muito próximas da gente, nossos amigos de infância. Então, assim, eu tive um feedback, um retorno muito legal da última live e fico muito feliz de todos estarem presentes. Então, assim, desde já agradeço, né? Peço licença aos mais velhos para a gente começar os trabalhos falando de uma literatura que eu vou priorizar, uma literatura preta, né, feita por escritores pretos, né, pensando a questão da representação que você coloca aí depois. Eu também tenho uma pergunta de volta para você. Mas, enfim, vamos começar aí a gente conversar. Eu fiz uma espécie de um esqueminha de fala, mas eu vou te responder, e aí dentro disso a gente vai colocando aí o esquema que eu pensei. Bom, quando você pergunta como trabalhar com uma literatura que, na verdade, ela vai agir de forma contra-hegemônica, né? Eu acho que a primeira questão que dentro de espaços institucionalizados, onde o currículo não nos favorece, ou então ele não privilegia, né, uma literatura que fala de nós, na verdade, eu acho que a primeira questão que você tem que pensar, no meu caso, antes de pensar lei, porque a gente tá respaldado por leis, né, tanto a 10.639 quanto o PCN, né, trabalhando nas discussões transversais, você primeiro tatear quem são seus alunos, né? E em que espaço é esse que você vai falar? Seja ele na rede privada, seja ele na rede pública, né? Porque eu sempre bato na tecla que a gente pode falar de tudo, mas a gente pode falar de tudo a partir do momento que a gente também se preserva, né? Então, assim, um primeiro momento é ouvir, é escutar, né, o nosso público, é escutar os nossos alunos. E a partir da escuta desses alunos, você começa a trazer para dentro de sala elementos que vão criando, vão estabelecendo junto com esses alunos uma identificação, né, e uma confiança com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chega com determinados temas na sala de aula, né, claro que nós somos professores, então a gente entende um pouco, né, ou deveria entender, de quais são os caminhos que a gente tem que seguir dentro dos espaços institucionais. Mas a gente sabe que, principalmente quando a gente está falando dessa literatura negra, dessa literatura preta, a visão que se tem demonizada dessa literatura é muito grande, né? Por uma série de situações que a gente conhece, né? Por conta das questões que envolvem as temáticas em torno das religiões de matrizes africanas, por conta do próprio pensamento racista que está colocado e está estruturado de modo geral, tanto para os alunos, quanto para responsáveis, quanto para os próprios professores, para a comunidade escolar como um todo. Então, assim, a gente sabe por onde a gente pode caminhar, mas mesmo sabendo, se você quiser evitar certos tipos de problemas, eu sugiro que a gente caminhe, né, primeiro pela confiança com os alunos. E a partir daí, trazendo para dentro de sala elementos que vão ruindo com uma estrutura que está muito engessada. E eu vejo que um dos caminhos para isso é a literatura e é a arte. Então, muitas vezes, né, para você entrar nesses espaços institucionalizados
e trabalhar num currículo que é o currículo oculto para mim, né? Que eu chamo de currículo oculto, né? Que é esse currículo muito mais alternativo do que esse engessado que está colocado. Você precisa conjugar elementos, do dia a dia do aluno, 2, a fala do aluno precisa estar presente com você o tempo inteiro, então você precisa também trabalhar a escuta, 3, trazer a arte para dentro da sala, e aí envolve música, envolve a questão do teatro, e aí envolve também a literatura. Então, assim, essa literatura para mim é muito importante, Dani, porque ela é muito mais do que a literatura, ela é muito mais do que uma disciplina. Ela é um instrumento, na verdade, ela é um recurso que a gente tem para poder Deu uma se travada. infiltrar nessas... Deu travada? Para mim não deu, não. Tá me ouvindo? Tá de boa aí? Agora voltou. Tá todo mundo... eu não travei, não. Então, assim, para mim, a literatura, muito mais do que disciplina, ela vai justamente ser um caminho, um recurso que a gente tem, né, junto com a arte, de um modo geral, para a gente poder romper com essa estrutura engessada dos espaços institucionais, né? E, na verdade, Dani, o que eu percebo, essa sua pergunta, muitas das vezes é a justificativa do colega, que ele vai falar assim, mas isso não está no currículo para a gente trabalhar. Está no currículo, sim. Está no currículo, sim. Na verdade, muitas vezes, o professor ele não busca ou ele não quer buscar compreender quais são os espaços do currículo que a gente pode atuar com uma outra literatura, com uma outra fala que seja uma fala de quebra, né? Uma fala contra-hegemônica do que está colocado. Eu acho que é isso. A literatura é um desses caminhos, né? Te respondi? Respondeu. Não, respondeu, sim. É porque isso aí é algo que daria uma live sobre isso, né? Mas sim. Vamos lá. Então, a gente conversou, né, antes, e você fez o teu roteirinho aí, né? Sim. E você me falou que ia começar. Você vai falar um pouco sobre suas experiências com o uso da literatura em sala de aula e tal. E você disse que ia começar pela Carolina Maria de Jesus. Procede? Isso aí. Isso aí. E eu queria ler uma frase, na verdade 2 frases rapidinhas do livro, né? Que é uma frase que todas as vezes que eu trabalhei com esse livro em sala de aula, essa era uma das frases que eu lia, né? Bom, minha versão do livro é uma bem antiga, capa despencada, então não adianta dizer a página, que é 37, mas vai depender de cada um. E aqui ela diz o seguinte: os políticos sabem que sou poetisa, e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Caramba. Como Carolina é atual, né? Como Carolina é atual, né? Então... Fala, pode falar, de boa. Não, que, assim, das vezes em que eu trabalhei com esse livro, a recepção dele, ela era sempre muito boa justamente por isso, por causa da atualidade, né? Da temática e das histórias. Então, assim, os alunos, eles se veem muito, mas principalmente eles veem os seus familiares, os seus vizinhos, né? Eles veem muito a condição em que eles estão, né? E trabalhar com esse livro, ele sempre rendeu bons resultados, né? Sim. Então, por isso que eu resolvi começar falando das minhas experiências em sala de aula a partir dele. Quando você colocou, né, como título, sugeriu o título, né, literatura e representação, né, na sala de aula, eu penso que Carolina Maria de Jesus é uma das escritoras mais representativas, né, para o público que eu trabalho, né, que é majoritariamente o público de periferia e população negra, né? E a Carolina, então, como tem muita gente aí na live, né, não sei se todo mundo conhece, mas a Carolina, rapidinho, só para falar, né, não do livro, né, mas dela,
A Carolina, ela foi uma escritora, né, que escrevia a partir da década de 50 ali, ela escreve depoimentos, como se, relatos testemunhais testemunhal da vida dela, né, e do entorno dela. Ela vivia numa favela, era catadora de lixo, vivia numa favela do Canindé, aqui em São Paulo, né? E entre lixo e cuidados com os filhos, né, mulher negra, catadora de lixo, ela escrevia, né, uma espécie de um diário, né? Inclusive tem, né, o livro que é o Diário de Bitita, né, que é dela também, né? E aí, eu nunca trabalhei o Diário de Bitita com os alunos, mas eu trabalhei quarto de despejo. E aí, eu quis começar com ela, primeiro que ela é uma mais velha, né? E eu acho que é importante a gente abrir os nossos caminhos, seguindo a nossa tradição de começar pelos mais velhos, né? E pensando como que Carolina é atual, né? Tem muito trabalho sobre Carolina Maria de Jesus, todo mundo fala dela, eu acho que realmente tem que falar mesmo, porque ela foi esquecida por muitos e muitos anos, né? Que loucura, a mulher vira best-seller, né? E é esquecida, né? Dentro do seu próprio país. E aí, Dani, quando você diz que ela é muito atual, eu separei também um trecho, né, para falar de Carolina, a partir desse livro, que é o Quarto de Despejos, que o Dani mostrou aí todo despencado, né? Isso aí, Roberta, honrando a nossa ancestralidade. E aí eu separei um trecho que eu trabalhei com os alunos que, assim, gente, os alunos choram, né? E aí você imagina, né? Como é que você trabalha Carolina Maria de Jesus? Bom, eu, ano passado, desenvolvi um projeto que que eu coloquei o nome de A Palavra no Mundo. Na verdade, o projeto era para falar sobre várias formas de se expressar, inclusive a palavra corpo, né? Corpo-texto também. Então, vários eram os elementos que eu levava para dentro de sala para pensar a palavra. Em dado momento, assim, ouvindo os alunos, eu achei que era importante eles conhecerem a biografia da Carolina Maria de Jesus. E quando eu levei Carolina Maria de Jesus para dentro da sala, eu levei numa disciplina que se chamava... como é que era o nome? Não era eletiva, não. Tinha outro nome. Não, é eletiva mesmo, que o professor é livre, né? Aí começam essas brechas, né, que eu te falo. O professor era livre para trabalhar o que ele quisesse. E aí, eu, né, dentro da seletiva, eu criei a Palavra no Mundo, levei, entre outros autores e outras formas de se expressar, e outras formas de palavra, a Carolina. E eu levei porque eu tinha muitos alunos muito carentes, sabe? E eu fiquei pensando assim, vamos ver, né, como é que vai ser o desafio de trabalhar com Carolina. Primeiro porque Carolina, né, visualmente era muito mais velha do que o que esses alunos estão acostumados a ver, a consumir, a trocar, né? Mas eu comecei mostrando um filme da Carolina, né, um mini documentário sobre a Carolina Maria de Jesus, e aí lendo trechos do Quarto de Despejo, né? Que, se eu não me engano, a primeira publicação dele é 1960, né, Dani? Me corrija aí se eu estiver errado. Imagina, então é um livro de 1960. E aí eu li uma dos trechos que mais os alunos se identificam, né? Toda vez que eu leio, né, eu li várias vezes, era sobre o aniversário da filha de Carolina, né, a Vera Eunice. E aí eu lia para eles o trecho, que eu vou ler agora para vocês, para a gente pensar junto a profundidade da fala de Carolina, tanto quanto essa que você leu aí, Dani. Então tá lá, 15 de julho de 1955, é desse livro, Quarto de Despejo. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel, recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Então, Dani, e aí, né, a gente foi lendo, foi uma leitura coletiva, foi um projeto muito legal. E aí, no final,
alguns alunos chegam para você assim pertinho e falam, professor, impressionante, né? Como a nossa vida é a vida que a Carolina descrevia, né? Inclusive, eu tinha situações dentro da escola que os alunos não tinham nem calçado, né? Que a gente tinha que fazer vaquinha, né? Rifa para comprar calçado para aluno. E ela é atualíssima, né? Então, assim, ela precisa estar presente o tempo inteiro, não só nas aulas de literatura, né? Que é o que de português, no caso, né? No ensino fundamental, que é o que eu sempre bato na tecla, mas em todas as disciplinas, né? Mas aí, como você faz para convencer os colegas que Carolina Maria, assim como tantos outros, precisam ser estudados? E aí um dos argumentos que eu mais ouço, fiquei pensando quando eu estava montando essa fala, é o seguinte: Daniele, você trabalha com a literatura negra, mas acontece que os alunos precisam saber de várias outras coisas no mundo. Eles não podem ficar só focados na literatura negra. Gente, mas eles já têm acesso a várias outras coisas no mundo. O que eles não têm acesso é justamente histórias que falam de nós. É o contrário da parada. Então, quando você se torna uma professora, né, que é identificada por um discurso que trabalha nas relações étnico-raciais, o que você vai ouvir o tempo inteiro, né, na contraposição disso você precisa fazer com que os alunos conheçam tudo. Mas eles conhecem várias coisas, porque eles acessam a internet, quem não tem internet acessa do colega, acessa da Lan House, eles têm a televisão. Então, assim, já existe uma série de informações que, na verdade, estão dizendo coisas que não são nossas, que são colonizadas, que são eurocêntricas, né? Que traz um padrão de beleza, um formato convencional que a gente está massacrado. Então, quando você quer romper com isso, eu acho que continuo te respondendo, né, Dani, a sua primeira pergunta. Quando você quer romper com isso, um dos primeiros entraves que você tem você não pode falar só disso. Cara, mas falar só disso é falar da gente o tempo inteiro. Porque a gente tem dentro da escola pública majoritariamente população preta. Então, assim, é complicado. Eu tive uma aluna uma vez que entrei na sala de aula, antes do boa noite, ela disse, lá vem o professor, quer ver? Vai falar de preto. Aí eu já estava meio assim, porque ela, né, toda vez ela questionava a mesma coisa, e eu disse para ela, vou falar de preto sim, e toda vez que você me vê, você vai ouvir falar de preto, porque você só ouviu falar de branco até aqui, e quando a minha aula terminar, você vai continuar ouvindo falar de branco. Então, na minha aula, você vai ouvir falar de preto. Pois é, sabe? E aí, Dani, você imagina, uma aluna, é muito difícil isso, né? A gente tem um embate muito grande, e eu não quero perder essa aluna que vai te identificar como um professor que só fala de preto. Eu não quero perder essa aluna, pelo contrário. Eu quero que ela comece a perceber a importância de falar de preto. E a gente não fala só de preto, pelo contrário, a gente fala muito mais. Se você olhar o currículo, o nosso currículo de história, meu Deus, já é senso comum que quando a gente vai falar de negros, a gente está falando de escravidão. Então, assim, romper com isso é dificílimo, exige uma paciência, exige fôlego, exige conhecimento da nossa parte também, né? Para você também não cair, né? Não correr pelas estruturas do racismo mesmo, porque senão você também começa a reproduzir uma série de bobagens. É muito difícil e é muito desgastante. Mas eu sempre falo para eles, a ideia não é falar só de preto, a ideia é falar de preto porque não se fala da gente. É muito complicado. E eu bato nessa tecla que eu não quero ser associada a uma professora que só fala disso, né? Mas é porque poucos são os nossos colegas que falam. Não estou falando só da escola, não. Estou falando de um modo geral, né? Poucos são os espaços que falam sobre isso. E aí, Dani, desse primeiro momento, né, com Carolina Maria de Jesus, eu gosto sempre de que a nossa fala, quando a gente leva algum tipo de autor para a sala de aula, tem que haver um retorno, né? E aí eu pensei como seria o retorno, como seria o feedback dos alunos. E aí eu sugeri um texto coletivo, né? Então nós vimos um audiovisual de Carolina, nós trabalhamos o quarto de despejos e depois eles fizeram um texto coletivo. Coloquei lá o meu computador à disposição deles e eles foram digitando junto comigo o que eles pensavam sobre Carolina. E aí eu quero ler para você o resultado, né, do trabalho feito com Carolina Maria de Jesus.
teve um desenho que não dá para mostrar aqui, né? Esse desenho ficou muito bacana, até feito por uma aluna branca, inclusive. Eu achei incrível, assim, ótimo, né? Não Porque está entendeu impresso? também. Não está impresso. Eu sou um fracasso para essas coisas, gente. Olha, eu vou te dizer, para documentar coisas e arquivar, eu sou péssima. Enfim, o resultado foi o seguinte: o título, tudo é com eles, tá? Eu não fiz nada, eu fui mediadora só. Eles criaram um texto a partir, né, do quarto de despejo, que o título é Do Lixo a Best-Seller, Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra que usava da sua dor para construir poesias. Aí eu já começo a ficar arrepiado. Inspirava-se em tudo e todos que amava. Criticava a fome, pois nenhuma pessoa deveria passá-la. Carolina era catadora de lixo, mas não se deixava abalar. Mãe solteira lutava todo dia para dar o melhor para os seus filhos. Aí do lado eu fui colocando, né, o nome dos alunos que foram, né, construindo trechos. Em quarto de despejo, Carolina escrevia sobre o cotidiano de todas as pessoas que na favela sofriam de fome e que se alimentavam de restos do lixo. Embora na cidade pessoas jogassem comida fora. O mundo tem várias dificuldades e a mais ignorada consegue ser a pior, a fome. Ela via coisas que geralmente não prestamos muita atenção e às vezes, até de um jeito diferente, ela descrevia a fome ou mesmo observava o céu, transformando tudo em poesia simples. Ela era uma mulher maravilhosa, guerreira. Seus filhos sentiam orgulho da mãe e a amavam muito, porque ela nunca desistiu de seus sonhos. Era uma mulher batalhadora e forte. Carolina era uma mulher extraordinária. Mesmo passando por momentos difíceis, tinha grande talento e fazia lindos poemas que falavam de temas sofridos como a escravidão. Defendia sempre as mulheres que sofriam violência, denunciando abusos de todo tipo. Ela deixava de comer para pagar a escola dos filhos porque não queria vê-los passando pelas mesmas dificuldades que enfrentava. Por isso, se dedicava tanto à educação de seus filhos para que eles tivessem um futuro bom. Apesar de toda a luta, Carolina era inteligente, forte e valente. Carolina era só amor. Amor que construía poesia, mesmo com toda a dor do dia a dia. Encarava seus medos, mesmo estando só. Por isso não desanimava. Seja igual a Carolina Maria de Jesus. Se inspire e viva a cada dia. Olha isso, gente. Eu digo que tem que ter palmas no... Tem que ter um botãozinho aqui para apertar e aí aquela sonoplastiazinha de palma artificial, então. Nossa, Dani, quando eu vi esse texto pronto, falei, cara, o projeto chegou ao seu objetivo final, né? E aí eu transformei esse texto numa espécie de um folder, né, improvisado na escola, e ano passado a gente desenvolveu um projeto sobre uma jornada afrocultural na escola, né, e a gente colocou ele assim na entrada assim, da rampa, né, que a minha antiga escola era uma escola assim, com uma arquitetura muito favorável a projetos, e aí a gente colocou lá, assim, foi lindo, foi lindo. Esse foi um trabalho assim, um dos mais emocionantes, né, que eu fiz. Enfim. Ai. Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Tô olhando aqui, perguntas, o pessoal pode fazer pergunta, tá? Dani tá aí gente, pra um responder. Beijo para todo mundo que tá aí. Kate, maravilhosa. Se ainda você estiver aí, diretamente de Manaus. Que saudade, viu? Aline também de história, tô vendo aqui. Perguntas não tem não, só tem todo mundo dizendo que você é maravilhosa. Ai, ai, ai. Débora perguntando se serve emoji pra palma. Emoji não tem som, então não serve. Marcele, um beijo. Eu falei que hoje eu não ia mandar beijo, porque o Daniel é uma pessoa séria, tá, gente? Então tá, vamos lá. Vamos seguindo. Não, tem que mandar beijo, é que eu não sei fazer esses negócios de administrar, mandar beijo, fala, lê aqui, não. Minha mãe e meu pai também estão aí. Pra mãe e pai tem que mandar beijo. Vai lá, Dani. Não, eu fiquei com uma invejinha de você. Então, por quê? Porque você leu aí eu tenho aqui também um trecho de um resultado de um trabalho que eu fiz com Carolina Maria de Jesus, né, em sala de aula. E aí a ideia era a seguinte, eu fiz, enfim, li vários trechos, a gente fez várias discussões, acho que foram uns 2 dias inteiros. Eu trabalhava com EJA, então eu tinha 3 horas seguidas com eles, eu trabalhei a Carolina Maria de Jesus 2 dias seguidos.
E aí, no final, a atividade foi a seguinte: eu pedi para eles escreverem, cada um deles escreverem 5 dias na vida de uma personagem fictícia, que eles iam criar, né? Mas seria a mesma personagem. Aí eles deram o nome de Cláudia para ela e cada um escreveu 5 dias. Aí eu fui, peguei lá e fiz e juntei as partes, né? E aí essa junção, eu peguei o dia 1 de um, o dia 3, enfim, eu embaralhei a ordem para dar um sentido. E aí ficou um negócio que me surpreendeu tanto que depois, enfim, eu fiz vídeos com eles lendo trechos e tal. E aí eu queria ler só um pedacinho, se você me permite, Claro. do resultado, né? Aí tá aqui. Dia 1. Eu coloquei dia 1 para não colocar as datas. Então, dia 1. Meu mais novo acordou com febre. Tive que levar ele às pressas no posto de saúde. O atendimento demorou como de costume. Ficava mais nervosa a cada minuto. Parecia que meu pequeno só piorava, dormindo em meus braços, ainda quente. Só conseguimos atendimento no meio da tarde. Não pude ir trabalhar. Quando cheguei em casa, meu outro filho me disse: Mamãe, tô com fome. Ele não comeu porque na escola a cozinha estava em obras. Dia 2. Hoje acordei para trabalhar já pensando na volta para casa. Os dias têm sido longos e cansativos. O pequeno ainda está doente. Deixei ele com minha vizinha, uma velha amiga da minha mãe, que também já ajudou a tomar conta de mim. Deixei meu outro filho na escola e corri para o trabalho. Nem todos estão bem comigo. Não gostam do meu jeito. Sem contar os clientes, que às vezes parece que não me enxergam. Sinto um certo incômodo. É como se não quisessem ser atendidos por mim. Uma vez eu falei o valor de uma mercadoria para uma senhora e ela foi confirmar com outra pessoa. Queria ir lá e perguntar se ela está desconfiando de mim, se tem algum problema, mas fico sem reação nessas horas e fico pensando que é melhor pensar no meu emprego. Dia 3. Meu filho acordou melhor. Mandei os dois para a escola e fui trabalhar. O tempo estava muito feio, começou a chover, mas mesmo assim consegui chegar no horário. Até que o dia passou rápido. Deixei as crianças brincarem um pouco na rua porque era sexta-feira. Dia 4. Hoje é sábado. Tenho tanta coisa para fazer, mas a vontade é de ficar só na cama. Hoje é também o aniversário do dia que conheci o pai do meu primeiro filho. Lembro como se fosse hoje. Ele era grande, bonito e bem falante. Me apaixonei perdidamente. Foram os melhores dias da minha vida. Não imaginava que tudo ia mudar tão rápido. Ele não aceitou bem a gravidez. Sumiu e me deixou só. Antes do meu filho nascer, eu já era mãe solteira, sem emprego, sem nada. Depois disso, prometi para mim mesma nunca mais depender de ninguém. Já o pai do mais novo, eu já nem lembro a cara dele. Quando a gente é jovem, a gente comete muitos erros. Incrível como as pessoas desaparecem da nossa memória e como nada apaga as marcas e nem as histórias. Nossa. Isso é um trecho. E eu tenho... É imenso isso aqui, né? Foi a produção da turma inteira e aí a gente foi... Depois de tudo pronto, a gente foi editando junto para poder a história fazer um sentido. E isso aqui foi escrito em 2000 e qualquer coisa. Poderia ter sido escrito em 1950, 60. Sim. Então, Enfim. Dani, assim, eu acho que a gente deveria ter uma live só sobre a Carolina, né? Porque, na verdade, ela inspira... É o elemento... Primeiro que eu acho que é uma continuidade de uma situação que está colocada que é terrível, né? A questão da desigualdade social, a questão da desigualdade na raça, a questão do abandono, a questão da fome, ela é atual demais. Então, assim, quando você está trabalhando com a Carolina, eu sempre gosto de falar que é um esgarçamento, né, de nós, né? A gente se esgarça, a gente se corta. E por mais que várias pessoas já tenham dito isso, trabalhar com ela mexe muito com as nossas emoções, né? Muito. E mexe com as emoções dos mais novos também, que é importante frisar. Porque as pessoas tendem a acreditar que os mais novos eles não estão antenados com as questões mais existenciais ou as questões mais emotivas do que eles passam no dia a dia deles. E não, eles estão atentos, né? E quando você vê esse tipo de trabalho, quer dizer, você falou que ficou com invejinha do meu, mas o seu aí também é um diário, né?
para você ver como é que essa garotada, ela tá pulsante, sabe? Ela é rica de saberes, eles estão escrevendo, né? Uma outra coisa também que eu acho que é importante, fundamental falar, é que quando você trabalha com a Carolina, você também mostra para eles que a escrita, ela não necessariamente precisa estar dentro de um padrão formal. Porque a Carolina, ela tinha lá uma forma de escrita muito particular, né? Com uma série do que várias pessoas vão chamar de erro, e eu digo para eles que isso não é erro. Então, quando você também mostra, né, quando você coloca no data show para eles assim, o texto, e eles perdem um pouco da vergonha de escrever. Isso é fantástico. Isso é um elemento assim, de identificação muitíssimo bom para a gente trabalhar. Porque aí eles vão escrevendo, eles vão escrevendo. Teve uma pergunta aí que era assim, qual foi a outra metodologia além do texto coletivo que você trabalhou? Tem algumas perguntas aqui já. Então, no caso do texto da Carolina, eu pedi que eles fossem para casa, primeiro que eu disponibilizei o PDF para quem tinha condições de ter acesso ao PDF, mas que eles buscassem também na internet imagens, porque a imagem também é texto, né? Trouxeram para mim, eles trouxeram, eu tive esse retorno das imagens de Carolina, então tudo isso foi ajudando a compor uma ideia sobre Carolina. Foi realmente muito profundo, sabe? E, enfim, bom, a gente vai falar, a gente vai respondendo aí. Então, eu trabalhei para a produção desse texto, eu trabalhei basicamente com isso, né? Com a imagem de uma semana para outra, eles refletirem sobre o texto, eles terem tempo de refletir, porque a gente também tem um outro problema na escola, né? Que a gente não tem tempo nem de diluir aquilo que a gente está pensando, né? Nem eles têm tempo para isso. Refletir, né? A literatura, ela precisa disso, de um tempo de reflexão também. Então, assim, foi um trabalho muito tranquilo, muito calmo, assim, que teve um resultado que eu considerei muito satisfatório. Muito. Tem outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente podia seguir antes de você. Algumas eu acho que já foram um pouco respondidas, que você tem algumas outras coisas para mostrar ainda, né? Tenho. Tenho muitas outras coisas, aliás. Você me disse que... Você disse que ia falar sobre o Angola Djanga, não é isso? Maia Sementinha também. Se Maíra tiver aí, um beijo para ela. O da Maya Angelou. Acho que e a Maya Angelou. Então, eu lembro de uma conversa que a gente teve e esse nosso papo aqui, ele de alguma maneira partiu disso, né? De você falando sobre a dificuldade inicial, né, na sua primeira leitura, em trabalhar com Angola Djanga em sala de aula, né? E aí depois você disse para mim que releu, e aí algumas coisas mudaram e tal. O que eu penso da dificuldade de trabalhar com esse livro em sala de aula é que, além da necessidade de ter uma certa familiaridade com a leitura de quadrinhos, né, que não é tão simples quanto pode parecer, não é uma Turma da Mônica, que é uma coisa mais fácil de compreender, é preciso também ter uma certa bagagem anterior, né? É preciso ter um certo conhecimento anterior da história do Brasil para compreender o conteúdo do livro, porque é muita imagem e pouquíssimo texto. Só que as imagens falam muito, mas precisa ter esse conhecimento prévio. Então, eu não estou aguentando, eu estou vendo o Felipe Valentim aí fazendo uma pergunta também em relação a... Calma, eu vou chegar aí, tá, Felipe? Me cobra. Eu vou aproveitar isso que você está falando para responder a Nath, que está aí também. Natália, ela foi minha aluna. Ela me perguntou como conjugar literatura com o ensino de história, né? O Angola Djanga... Não era sobre o Angola Djanga que eu ia falar agora, mas enfim, eu ia falar da Maria Sementinha, mas aí a gente pula. O Angola Djanga, é isso mesmo, Dani, que você falou. Bom, vou apresentar o livro para quem não conhece.
É um livro do Marcelo de Salete, que é um designer, né, um professor designer. Ele também tem uma formação na área de relações étnico-raciais e arte, né? E esse livro, ele é um livro de 2017, se eu não me engano, me corrija aí, pelo amor de Deus, né? De 2017, que está aqui anotado a minha cola. E ele demorou 11 anos para fazer esse livro. Para você ter, ele tem 430 páginas, 11 anos para fazer esse livro. Então, assim, eu me lembro que pra gente que tá antenado com essa literatura preta, me lembro que no lançamento do Angola Djanga, eu fiquei muito empolgada de pegar o livro, né, e começar a ler. Eu achei que o livro seria o máximo e tal. No primeiro momento, me perdoa o Marcelo de Salete, eu amo, eu sou fã dele, mas no primeiro momento eu abri o livro assim e falei, caraca, eu não entendo nada desse livro, assim, né? Na verdade, eu entendia, mas eu também... Ele trazia tantas referências, que muita coisa eu não sabia, assim. Aqualtune, quem era Cotirene, né? Enfim. E aí eu comecei a ler esse livro estava me cansando, inicialmente. Porque é isso que o Dani falou, ele é muito assim, ó. Ele é muito ilustração, tá vendo? E você realmente tem que ter... Eu concordo com você, tem que ter um conhecimento prévio dele para trabalhar, né, na sala de aula. A princípio, eu não ia trabalhar com esse livro na sala de aula, não. Porque eu estava em conflito com ele. Porque o livro, é bacana isso também, né? Quando o livro tira a gente da zona de conforto e deixa a gente em conflito. Enfim. Só que, como eu estava trabalhando com uma turma de 8º ano, e aí eu já vou respondendo um pouco a Nath, a questão do Brasil colonial, século XVII, aí comecei a falar de bandeirantes, quilombola, ao mesmo tempo eu estava tentando avançar nesse livro. E aí eu comecei a perceber que o livro também tinha uma série de referências históricas, embora o Marcelo de Salete tenha dito que esse livro é um livro de ficção. E ele tem um argumento muito legal para a gente pensar por que esse livro é um livro de ficção e por que ele fala isso. Enfim, e aí ao mesmo tempo que eu estava vendo lá aquele currículo, eu falei, cara, que chatice esse negócio de trabalhar de novo no ensino de história com a questão dos bandeirantes, com uma perspectiva que é uma perspectiva a partir de uma documentação que é branca, que é dominante. Então, assim, o livro me trazia, ao mesmo tempo que estava me trazendo um desconforto, que eu não sabia como trabalhar com ele, mas uma possibilidade de trabalhar com os alunos, né? Uma narrativa que garantisse o protagonismo preto. Não só de parte do autor, mas também da forma como a narrativa estava colocada, da perspectiva que a narrativa estava colocada dentro do livro. Então, eu levei o livro para a sala de aula, né? Primeiro ele descansou durante os 2 meses, depois eu fui com ele para a sala de aula, quando eu entrei nesse tema, e aí deixei o livro circular entre os alunos. Isso é importantíssimo, né? O professor que estiver trabalhando com literatura, em qualquer categoria da literatura, o que quer que seja, precisa levar a obra para o aluno. Eu defendo isso. Ele precisa estar em contato com a obra. E a obra do Marcelo de Salete é fantástica para criar um elemento de ligação, porque são quadrinhos. Só que os alunos tiveram realmente muita dificuldade de entender esses quadrinhos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tirar xerox de parte dos quadrinhos e disse a eles que a nossa avaliação, a nossa prova, a prova bimestral, seria o livro do Angola Djanga, partes do Angola Djanga. E foi. Então, Nath, uma das formas de você conjugar, né, essa literatura com o ensino de história, primeira coisa para mim é quebrar o padrão como a gente avalia o nosso aluno, né? É romper com esse formato de avaliação que a gente está acostumado a fazer, achando que o conteúdo, né, em si, ele é suficiente para avaliar a capacidade do aluno. Eu acho que isso é fundamental. Quando você começa a entender isso, né, que esse conteúdo ele precisa ser revisitado ou precisa estar sendo trabalhado de uma outra perspectiva, eu acho que o ensino de história ele só tende a ganhar. Porque aí você começa também a utilizar de outros recursos. Eu não olho para a literatura somente como uma fonte histórica, como uma historiadora fazendo uma análise técnica do livro.
Eu olho para o livro de literatura, mesmo que seja uma ficção, como um recurso, uma possibilidade de criar formas de chegar de linguagem com os nossos alunos. E isso funciona muito. E eu vou dizer por que esse livro é uma ficção. O próprio Marcelo de Salete, ele diz que quando ele começou a pesquisar, ele teve alguns professores no ensino médio, fundamental, que falaram sobre Palmares, e que Zumbi dos Palmares, e que incomodava muito ele a narrativa branca. Então, quando ele começou a pesquisar o livro, para fazer esse livro, que ele teve a ideia de fazer esse livro, ele disse que a maioria da documentação era documentação muito antiga, do século XVII, era uma documentação dos dominantes. Então, o que ele fez? E quase ele não encontrou nenhuma documentação feita por pessoas escravizadas, no caso, né? Ou aquilombadas, claro. E aí ele usou de ficção, olha que fantástico, para construir uma narrativa preta, imaginando, usando da imaginação de como seria a reação, a partir das permanências que ainda estão colocadas hoje, da população preta que estava indo em direção a Palmares. Por isso que ele diz que o livro é um romance, né? Uma ficção, porque ele vai usar a imaginação como recurso, né? Para confrontar uma narrativa dominante branca para falar sobre o Quilombo dos Palmares. E aí é fantástico, porque aí, depois que eu saí dessa zona de desconforto com o livro, porque o livro vai te envolvendo. E o final do livro, eu não vou contar, né? Vocês estejam aí curiosos. O final, para mim, é fantástico mesmo. E aí, esse livro ele foi me envolvendo de uma tal maneira, porque foi o que o Dani falou, você tem que ter um conhecimento prévio de algumas coisas. Só que o Marcelo de Salete, ele é sensacional. O que ele vai fazer? Ele vai colocar atrás do livro, né, um glossário com várias... Isso aqui, gente, é uma preciosidade. Várias explicações, tanto sobre símbolos, quanto determinadas expressões. A bibliografia desse livro é fantástica, né? Ele coloca mapa, né? É um trabalho de pesquisa interessantíssimo, né? Ele vai colocando aqui pra gente toda... Olha esse mapa. Isso aqui é uma preciosidade. Então, assim, esse livro... Aí eu comecei a entender como é que se lê esse livro. Você tem que ler indo lá atrás, voltando, indo lá atrás, voltando, né? E aí, assim, no final, o livro tem um desfecho muitíssimo interessante, é um livro incrível. Aí, dentro dos meus projetos, né? Gente, acho que eu só penso em escola, que coisa horrível, credo. Eu fiz uma prova sobre o livro. Aí eu peguei uma parte do livro, que eu até separei aqui, não sei se eu vou encontrar agora, de tudo aquilo que eu tinha xerocado para os meus alunos, sobre o que falava sobre a chegada de negros em Macaco. Pena que eu não vou encontrar. Eu peguei esse quadrinho, foi mais ou menos assim, não vou encontrar a página, não. Eu peguei uma parte assim, né? Postei lá, tirei a xerox, se não dá para mostrar para vocês a prova, e fiz algumas perguntas. Aí, Nath, que perguntas foram essas? Uma, pensando o conteúdo, né? Que era o conteúdo do Brasil colônia, a questão dos bandeirantes, a questão dos próprios quilombos, né? Enfim, e aí eu fiz as seguintes perguntas. As respostas foram maravilhosas, só que eu sou burra. Por quê? Porque eu devolvo esse material e não registro. E as respostas são fantásticas. Então, vamos pensar comigo quais seriam as possibilidades de resposta. Primeira pergunta foi, faça um comentário, 8º ano do ensino fundamental, rede pública. Faça um comentário sobre as imagens acima, relacionando-as com as aulas de história do 2º bimestre. Eles já tinham sido avisados, né, que as nossas aulas falando sobre o Angola Janga, né, seria a nossa avaliação, né? Depois, quem foi Zumbi dos Palmares, né, e qual a sua importância para a história do Brasil? Olha 10.639 entrando aí. 3. O Quilombo de Palmares, localizado na Serra da Barriga, foi um importante foco de resistência negra durante o século XVII. Qual o objetivo dos bandeirantes em destruir os quilombos? Quais outras atividades possuíam os bandeirantes? Então, alguém pode dizer para mim que a professora Daniele, que trabalha com literatura negra, não está dando conteúdo?
porque o conteúdo está aí. E pelo que eu entendo, a gente ainda tem autonomia para definir o que a gente quer como prova. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Aí, as últimas perguntas. Qual a relação entre os holandeses e o aumento do tráfico de escravos? O que os quilombos significam para as populações quilombolas hoje? Isso é importantíssimo. É importante a gente trazer esses debates para o presente, tá? E a última, eu botei assim, questão desafio. E aí valia um ponto extra. Sabemos que as capitanias hereditárias foram o primeiro projeto administrativo para a colonização da América Portuguesa. As terras foram distribuídas em seis-marias, ou seja, lote de terras doadas pelos capitães donatários aos sesmeiros. Se pensarmos na distribuição de terras no Brasil atualmente, podemos relacionar esse momento colonial com os dias de hoje? Quais são as heranças do Brasil colonial para a maioria da população brasileira, principalmente no que diz respeito à moradia e distribuição de terras? Eu falei de capitanias hereditárias, eu falei de bandeirantes, eu falei de população escravizada, eu falei de quilombo. Aonde é que não aparece o conteúdo? Né? Porque a crítica que cai sobre a gente é que a gente não trabalha o conteúdo, a gente trabalha outra coisa. Aonde é que não está o conteúdo de Brasil colonial? É isso aí, caros amigos. Angola Djanga demais. Angola Djanga demais. Fala, Dani. Tem muita coisa para falar, mas eu não vou comentar mais não. A gente tem 8 minutos aqui. Quê? Só? Faltam 8 minutos. Pode ir parando. Não aceito. Tem algumas perguntas. Se você topar, o pessoal topar, a gente volta rapidinho e conclui. Volta, claro, eu ainda tenho que falar. Eu quero falar de Mária Sementinha, eu quero falar do Felipe, eu quero falar de um monte de coisa. Não, vamos falar. Tem pergunta aqui, eu acho que tem uma pergunta aqui do Fernando Menegar. Além da construção coletiva, quais outras metodologias você utilizou no projeto de leitura? Eu acho que você está respondendo essa pergunta. Sim. Já tinha sido feita aqui, mas aí você pode... a do Valentim. Então, a do Felipe é muito legal, né? Refletirmos acerca de Bezerra da Silva na sala de aula. Ô, Valentim, eu vou te dizer, eu vou responder. O Bezerra já vai comigo para a sala de aula, né? Para fazer essa live, eu tive que escolher algumas coisas, né? Do que eu ia falar, né? E o Bezerra, gente, e eu vou pegar um gancho e vou falar de você já, tá, Valentim? O Bezerra, ele é fantástico. Ele é atualíssimo, assim como Carolina Maria de Jesus, e principalmente quando a temática é desigualdade social e favela. Eu sei que o Bezerra fez outras coisas, né? Mas o que eu gosto de trabalhar com o Bezerra da Silva é a favela. E tem uma coisa muito interessante, porque quando o aluno vai ouvir o Bezerra, ele tem um estranhamento. Ele tem ele tem uma resistência. Mas aí eu aproximo o Bezerra com Marcelo D2, porque na minha cabeça, Marcelo D2 e Bezerra tem tudo a ver. Né? Então, primeiro eles vão ouvir o Marcelo D2, depois eles vão ver como que o Bezerra da Silva dialoga com o Marcelo D2. E como que esses caras, por exemplo, Felipe, dialogam com você. E aí, gente, uma das coisas... Gente, eu tô atropelando, mas é isso. Uma das coisas que eu tenho... estado muito atenta é a produção de escritores da periferia, do subúrbio, né? O Felipe Valentim, por exemplo, tá aí, ó, Valentim Suburbano. Como que essa produção ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência enquanto professor na sala de aula. Gente, muito obrigada por isso, tá? Porque quando vocês escrevem, vocês trazem para a gente tantos elementos, são tantas as identificações, o aluno chega no canto e fala assim, professor, eu escrevo coisas parecida com o que está escrito aí. Você quer ver? E aí aquela aula de história, né, que é massacrante, muitas vezes é cansativa, o aluno se sente estimulado. Uma das crônicas do Felipe Valentim, pedi permissão a ele e li com os alunos na sala de aula, só que aí a gente teve o problema do isolamento, né, e aí eu não tive o retorno porque o material está com eles. Foi uma crônica que ele fez que se chama O Sinal. E aí eu queria ler aqui para a gente discutir como que elementos da vivência, da experiência
que é do Felipe, que eu acredito, né? Como essas experiências dialogam com os nossos alunos e colocam os alunos no centro, no protagonismo das suas próprias histórias. Porque, gente, para mim, literatura preta é isso, viu, Dani? Literatura preta, para mim, como um elemento político, é trazer para frente, né, esse protagonismo que nunca foi permitido, né? Então, a gente vai quebrando, né, vai rachando essa estrutura com esse tipo de escrita. E aí, eu acho fantástico isso aqui. Vamos lá, eu vou ler, tá, Felipe? É o sinal. Amarelo, vermelho, é rápido. Dá tempo? Tá. Não, temos 4 minutos. Aí você lê, quando você terminar de ler, a gente sai, começa de novo, que o pessoal tá dizendo aqui, ó, volta assim, 2 horas, não sei o quê. Então... Tá. O Edson tá dizendo aí pra mim que é difícil falar em 1 hora. Edson, um beijo. Vamos lá. O sinal, amarelo e vermelho. O sinal fechou para uns carros. É janeiro, mês de férias. Não era para mim, não naquele ano. 2000, a virada do milênio. Fui fazer um troco com jornalismo. Venda de jornal na Real. Sabe como é, parceiro? Pouco dinheiro, troco de bala, vira fortuna. Leblon, Bartolomeu Mitre com Mário Ribeiro. Área nobre, carrões reluzentes esperando o sinal abrir e eu ali no meio gritando: ô, extra, extra, Globo, lance! Colete vermelho na cor do jornal. Colete vermelho na cor do jornal. Os bolsos abarrotados de moedas e algumas notas. Em minha companhia, um outro moleque, talvez mais novo, mas com certeza mais esperto. Sabia dos desenrolos da rua, da pista, que sempre foi salgada e dura. Ele levantava seu aqué nos malabarismos. Ia jogando a bolinha, fitando os carros, levantava a camisa para mostrar que não tinha arma. Eu achava estranho. Ele era gente boa. Negros? Eu, ele, um pedinte meio mal-humorado que aparecia de vez em quando. Ou o pessoal dos ônibus que às vezes compravam extra. Pobre também se informa, meu amigo. Lá íamos nós dois, na contramão dos carros e da vida, nas correrias dos sinais amarelos. Vai abrir, buscando nossas moedas e às vezes umas notas. Eu vendendo informação que não escrevi, ele sendo a informação que ninguém quer ler. Olha que foda isso. A rua, meu irmão, não é escola, é o bicho pegando, aprendizado na prática. Entre sinais verdes, amarelos, vermelhos, é caos e sobrevivência. É vidro levantado, madame escondendo bolsa, playboy debochando e até cuspindo na nossa cara, só de onda. O menor, que portava bolinhas de tênis para seu show, me ensinou a entender o bagulho de estar no sinal. Acho que ele já fazia aquele corre há muito tempo. Olha agora, ele da Rocinha, que eu só conhecia de nome. Eu de Marechal, que nem de nome ele conhecia. Esse trocadilho é fantástico, viu, Felipe? Falávamos da vida. Um dia falei da minha mãe. Ele disse que queria ter uma. Não entendi na época. Como o menor não tem mãe? Filho sem pai conhecia vários, mas sem mãe? Que porra é essa? Mudamos de assunto, falávamos de futebol. Ele ganhou uma camisa do seu Mengão. Devia ser um jogador. Era o maior carrão que deixou, mas é foda, o menor não tinha nem mãe. A minha nunca soube desse papo e de muitos outros dessa época. A coroa iria ficar bolada. No fundo de uma Kombi carregada de jornais e gente, aprendi muita coisa. No sinal vermelho, mais ainda. Nunca mais vi o menor, mas lembro dos sinais vermelhos com carros de vidro fechado e a mão oca de alguém que fazia show com bolinhos de tênis e a barriga vazia. Cara. Fala aí. Vamos para a próxima. Eu conheci o Felipe Valentim e não sabia que ele era isso tudo, não. Porra. Olha, os alunos ficam... Olha aqui a fala dos alunos. Professor, arrepiei. Arrepiei. Esse mano é brabo. Voltamos. Então. Ai, peraí que caiu uma parada aqui no chão. Gente, já tem 1 hora, né? Gente, passa muito rápido. É tudo. Vamos combinar o seguinte. Aqui. Para organizar aqui. Daniel não deixa eu viver, não, cara. Daniel já tá com as regras lá na mão. Credo. Vai. Não, você comenta a leitura do texto anterior e aí depois a gente fecha as perguntas aqui, que acabou a live anterior, a gente perde as perguntas que ficaram. Mas eu salvei aqui, então aí você responde as perguntas e depois a gente segue, que ainda tem Mária, Sementinha e não lembro quais outras coisas que tem. Tá. Tem um monte de coisa ainda. Então, esse texto do Felipe, assim, eu conheci o Felipe de forma indireta, eu não conheço ele pessoalmente, ele tá me devendo uma visita lá na escola, ele tá cheio de caô, né, pra ir lá.
Enfim, ele é professor de história também, né? E ele utiliza a internet como uma forma de divulgar o trabalho dele, a escrita dele, né? Eu sei que ele vai publicar em breve, isso é uma questão de tempo, porque ele trabalha com crônicas, que é uma coisa que me chama muita atenção, porque crônicas, né, é um gênero já que facilita muito a nossa vida, né, um gênero literário que facilita a nossa vida, porque é o nosso dia a dia, né? É a principal característica da crônica. E aí, além dele trabalhar com crônica, porque você tem crônica, sei lá, ao longo do tempo, né? Vamos pensar, sei lá, nas crônicas do Lima Barreto, né? O Felipe, ele traz uma linguagem muito da periferia, né? Então, quando ele teve um aluno que falou assim, pô, mas ele chama o outro de menor é linguagem de bandido, né? Eu falei, então como é que você reconhece? Você é bandido? Aí ele, pô, professora, qual é? Eu falei, não, você está dizendo que é de bandido, mas você sabe o que é essa linguagem, né? Porque tem sempre aquele aluno que quer desqualificar. E o Felipe, ele facilita, né? Não só nessa crônica, tem outras. Ele tem uma crônica sobre as rezadeiras que é fantástica, assim. Eu tô pensando como que eu vou introduzir aquela crônica para trabalhar com os meus alunos, né? Porque eu quero trabalhar a crônica dele de rezadeiras com uma do Giovanni Martins também, que escreve crônicas e contos, que também é da periferia, nascido em Bangu e morador da Rocinha, do Vidigal, e que ele também vai falar sobre essa relação das religiões de matrizes africanas. Então, quero conjugar os dois aí. Ainda não sei, ainda não pensei ainda como farei isso. Mas, enfim, eu achei essa crônica do Sinal muito legal, Dani, e tem muito a ver com aquele papo da gente de ontem, sabe? É uma escrita que traz elementos da nossa vida, né? Quando ele vai escrever que o garoto não tinha mãe, gente, sabe? E é uma questão que é colocada dentro da escola, inclusive a gente tem uma militância muito forte, né, para que a gente não tenha um reforço desses dias comemorativos, né? Porque a gente tem muitos alunos que não têm mãe. Cara, os alunos se veem, eles chegam perto da gente e falam, eles querem saber quem são essas pessoas. E eu tenho o privilégio de conhecer essas pessoas. Então, assim, quando eu digo também que eu conheço essas pessoas, eles falam, cara, professora, você conhece? Aí se eu levo o livro e o livro está assinado, que nem o livro da Mari, né? Que aí você tem a oportunidade de ter a dedicatória. Ah, cara, aí você ganha a turma, aí você ganha aluno. Então, assim, o Felipe é um facilitador para mim, né, de linguagem. Isso, exatamente. Pensei que você ia mostrar o livro da Carolina Maria de Jesus assinado. Eu ia falar, não, para aí, para tudo. Ele tá assinado, ele só não está assinado para mim, mas ele está assinado. Quer dizer, ele está assinado para mim. Por ela? É, por ela. Por ela? Eu vou roubar esse livro. Não, mentira, não por ela. Enfim, então assim, Felipe disse aí que ficou emocionado. Eu também, viu, Felipe? Te agradeço por isso. Te agradeço também porque eu acho importante, Dani, a gente destacar, né, os nossos irmãos, as nossas irmãs. E ele sabe que eu pedi permissão a ele para trabalhar. Aí eu trabalhei essa crônica junto com uma outra crônica que está no material didático da prefeitura. Respondendo um pouco também, de novo, aquela sua pergunta inicial, né? O material didático da prefeitura, ele é um material que é um material oficial, mas ele traz essas brechas. Então, quando ele traz a crônica, eu não saio da crônica, mas eu apresento aos alunos uma outra possibilidade de escrever e pensar crônica. Quando eu apresento essa outra possibilidade para o aluno se sente capaz, sabe? Gente, literatura é fantástica. Eu não sei porque que eu fui fazer história e não fui fazer literatura. Desculpa aí os historiadores. Muito bom. Obrigada, Felipe. Que bom que você se emocionou com a minha fala. Vamos lá. Faz aí as perguntas agora. Acho que tem mais comentários do que perguntas, né? Então tá, eu quero dar um abraço, mandar um beijo aí pro Edson, que tá aí presente. Faz a apresentadora de auditório, que eu sou péssimo para isso. Então, beijo para Edson, né, Lores, que tá aí, Polly tá seguindo, Beth Kobayashi, essa galera tá toda aí. Mãe e pai de novo. Tem alguns comentários aqui. Dani maravilhosa, 1 hora, não sei o quê. Obrigado. Bezerra da Silva. A Débora falou que ler quadrinhos não é fácil, ou infantil.
Simone Rico. A imagem ganha o leitor, mas se os códigos cotidianos na imagem não forem decifrados, a leitura fica esvaziada, desinteressante. Mediação ajuda. Muito, As muito. respostas são sempre incríveis, né, dos trabalhos em sala de aula. São. Ter uma mulher dessa como professora. Né? Débora impactada, o pessoal pedindo para voltar. Tinha um outro comentário aqui. Tinha um comentário do Felipe também sobre o Bezerra, que ele estava falando do símbolo, né? Alguma coisa assim. Eu queria recuperar esse, não lembro. Eu vou procurar aqui enquanto eu tento achar, a gente pode seguir. Você vai falar da Mari, né? Então tá. Então, aí voltando na palavra no mundo, né? Não sei se a Mari está aí. Era um projeto, né? Da eletiva. E eu fui. Esse projeto foi muito desafiador para mim, porque eu inventei o projeto e não sabia por onde começar, né? E aí eu falei com a Simone, caramba, cara, como é que eu vou fazer isso? Simone Rico, como é que eu vou fazer isso, cara? Ela, Daniele, vai por aquilo que você já conhece, sente o tato, tem a sua bagagem. E aí eu comecei a dialogar e eu acho importante ir às feiras literárias, né? Dialogar direto com autores que você pensa que vai fazer sentido para a sua turma. E aí eu já conheci a Maíra e no lançamento, que eu até te encontrei lá, né? Do livro Mária Sementinha, pela Nandiala, de quando é o livro? 2018, se eu não me engano, 2018. Eu comprei Mária Sementinha. Peguei o livro, ainda não estava pensando no projeto, a palavra no mundo, e aí eu achei que o livro era um livro infantil. Só que o livro não é um livro infantil, né? Ele tem uma linguagem totalmente diferente do Angola Janga, por exemplo, que também é uma outra questão que é importante, né? Mostrar para os alunos as formas de escrita, né? Então você tem quadrinhos, que a Débora falou aí, né? A dificuldade, porque ainda mais um livro como Angola Janga, que tem quadrinhos que fazem com que você exercite muito a abstração, né? Você tem que ter uma capacidade de abstrair muitíssimo grande. Os nossos alunos são muito matéria, eles são muito... Você precisa tirar do campo da abstração e trazer isso para o campo material, assim, né? Materializar o que você quer dizer, né? E aí você apresenta, por exemplo, o Angola Janga, apresenta o Felipe Valentim e você pode apresentar a Mária Sementinha, uma outra forma de escrita que vai fazer com que determinados alunos com determinadas características e estilo possa se identificar. E aí, Mari, para trabalhar com a Mari, um pouco do que a Simone está falando, não adianta só você chegar e apresentar o livro, né? Mária Sementinha. Como que eu fiz com Mária Sementinha dentro do projeto? Eu levei para os alunos o samba da Mangueira, né? Que era um samba que falava de Marielle, né? Eles ouviram samba, que tem, pode não gostar, mas tem familiaridade com o ritmo, com o estilo musical. E aí levei a história de Marielle e depois levei o livro, né? Então, assim, trabalhei com três recursos, né? E aí o livro da Mari, eu achei engraçado porque eu pensei que ele não fosse causar tanto impacto, porque como ele é um livro curto, né? Com uma ilustração linda, a ilustradora é a Júlia Santos e ela, a Maíra dos Santos, é a escritora, mas a forma também como você fala, sabe, Dani? É a forma como na sua oralidade você carrega o sentimento, você coloca toda a situação. E aí, e depois você vai falar, chama muita atenção. E na hora que a Maíra vai falar sobre a morte de Marielle, ela foi muito, muito, muito feliz na forma como ela descreve essa morte. Porque ela vai dizer assim, a história é de uma sementinha, de um girassol, né? Que vai ser pego por uma ave, que é uma ave perigosa, ruim. A ave, na verdade, vai simbolizar isso, né? Esse momento da morte da Marielle. E no final, essa semente ela vai brotar e vai germinar girassóis. E bem no momento da morte da Marielle, ela faz uma metáfora linda, a Maíra. Ela vai dizer, bem perto dali, uma ave à espreita. Desconfiada, Mari refletiu. Alguma maldade será feita? Mari era sementinha, né?
E o pássaro insistiu: para outra terra levarei, o seu destino encontrará. Pule aqui dentro, sementinha, eu só quero lhe ajudar. Aí aqui está o pássaro, né? Corajosa, Mari pulou dentro do bico que o pássaro abriu. Depois de um voo curto e certeiro, era triste e sem vida o que Mari ali viu. Pássaro, meu amigo, aqui jamais florirei. Sou semente e, como você sabe, de água e luz precisarei. Incrédula, Mari olhou ao redor e pensou: meu destino é secar e fim. Muitas sementes ele ali jogou. Que pássaro ruim! Quantas de nós precisam morrer? Vamos voltar lá para o ensino de história, né? Se a gente for... Isso aqui é muito profundo, né? Porque se a gente for pensar no ensino de história e trabalhar não só com a questão da escravidão, né? Porque eu não gosto de trabalhar só na perspectiva da escravidão. Acho que a gente tem muito mais coisas a dizer. Mas pensar nos dias atuais e nessa questão da morte do corpo preto, quantas mais de nós precisa morrer? E aqui você trabalha o corpo preto, você trabalha genocídio da população preta, você trabalha feminicídio, você trabalha gênero. Então, assim, é um livro que amplia a sua conversa. E aí eu sempre pedia para os alunos darem um retorno com um textinho, sabe? Do que eles acharam. E aí o retorno de Mari foi muito sensível, sabe? Porque eles começaram a falar sobre a questão da violência dentro de casa. Dani, na boa, a gente não dá conta disso. A gente não dá conta disso. E aí, finalizando, né, que eu não vou ler também o livro todo, a abelhinha, chegando depressa, encontrou Mari bem ali. Como no passe de mágica, a natureza começou a agir. Companheira, nos ajude. Não podemos ficar sós. Se sozinhos andamos bem, com vocês andamos melhor. Juntas somos mais fortes. E aí, né, essa frase, juntas somos mais fortes, ela está espalhada por tudo aí de novo, né? Mostra a capa. Ela está espalhada por todos os lugares aí e juntas somos mais fortes. Então, você explica para os alunos, né, o porquê que juntas somos mais fortes. Então, assim, é bem... Esse foi um livro da Palavra no Mundo. No final dessa live, eu vou mostrar para vocês o resultado do projeto todo, tá? Então, assim, um livro que funcionou muito. Quer falar alguma coisa, Dani? Não sei. Não? Posso seguir, então? Eu achei o comentário aqui que você queria do Valentim, do Felipe Valentim. O Bezerra é um construtor de imagens, símbolos e signos, tratamento imagético. Quando ele fala desse construtor de... Mesmo quadrinhos. Que ele é um construtor imagético, isso. Quando ele fala do construtor imagético, é o fato do Bezerra construir narrativas que faz a gente colocar isso na cabeça? Imaginar a situação? É isso? É nesse sentido? Porque quando Porque quando eu ouço Bezerra da Silva, eu consigo imaginar toda a situação. Ele descreve na música. Aquelas descrições que eu gosto de fazer em literatura, ele faz isso na música. Então eu consigo imaginar o sujeito saindo para o jogo de bicho, vendo que o resultado ele ganhou no bicho ou que ele não ganhou no bicho. Eu consigo imaginar os caras do morro. Eu consigo imaginar o morro, o lugar que ele está acessando, porque o Bezerra tem essa narrativa. Eu não sei se é isso que o Felipe está dizendo, né? E isso é muito rico no Bezerra da Silva. Por isso que eu trago o Marcelo D2 também, porque eu acho que o Marcelo D2 também faz isso, sabe? E o Marcelo D2 gosta de dialogar com o Bezerra da Silva, né? Eu também acho que é isso, né? Não sei se é isso que o Felipe está falando. Essa construção de símbolos e imagens é isso, é a possibilidade de sair do campo do abstrato, né? De você construir realmente assim, a situação na sua cabeça. Não sei se é isso que ele quis dizer. A Débora reclamou que eu misturei o comentário dele com o comentário dela. Misturei sim, é que eu salvei aqui rápido, aí ficou embolado. Tem uma outra Alguém está pedindo aqui... aí... Tá pedindo aí as referências do Mária Sementinha. Mária Sementinha, a Maíra dos Santos Oliveira, para quem não conhece, é da editora Nandiala 2018. Isso. Tem uma última pergunta da
da live anterior, que não, eu acho que não foi respondida, da Thalita Peixoto. Poderiam comentar sobre o papel da família negra no ambiente escolar? Comenta aí, Dani. Pode um pouco da proposta, mas eu acho que a gente pode comentar essa um pouquinho mais pro final, né? Que a gente... Pode ser? Pode. Beleza. Então, acabaram as perguntas aqui. Tem que ver se tem mais... Tá. Então, eu vou seguir, tá? E aí, só para a gente pensar ainda no projeto, né, a Palavra no Mundo, eu trabalhei também com uma literatura internacional. E esse foi o livro que eu escolhi para trabalhar, que foi o livro da Maya Angelou, com as ilustrações do Basquiat, Salve, Salve o Basquiat, né? E A Vida Não Me Assusta. Eu acho que esse título já diz muito pra gente, né? A Vida Não Me Assusta. Ele já é um título que tem como temática, né, dessa nossa live, ele já tem muita representação, né, Dani? Ele é ele tem um significado muito importante. Bom, a Maya Angelou, esse livro aqui, ele é um livro de 2018, a edição dele que eu tenho. Está publicado pela editora, de repente, Dark Side, né? E aqui tem outras também. É isso mesmo, Dark Side. Books, Dark Side Books. Eu encontrei esse livro na exposição do Basquiat, lá no CCBB. Então, assim, uma outra dica que eu acho importante para a gente, né? Que é professor, né? Isso, né? É viver em circulação e escolher quais são os espaços que você quer estar com essa literatura. Eu tenho muitos amigos que falam assim para mim, Dani, como é que você consegue acessar essa literatura? Eu acho que a gente encontra, né, os caminhos para dialogar com os nossos pares a partir do momento que você também está antenado e tá disponível, tá afim de correr atrás, né? Às vezes a gente vai para São Paulo, né, Dani? Vai para outro lugar para buscar autores, livros, enfim, é um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa. E aí, quando eu fui ao CCBB para ver o Basquiat, que eu acredito que é um par meu, né? Dialoga comigo, claro, olha a marra. Eu encontrei A Vida Não Me Assusta. Eu falei, eu acho que esse livro dá também para trabalhar no projeto. Por quê? Porque ele tem uma literatura muito simples, que é uma poesia, na verdade, da Maya Angelou. A Maya Angelou é uma ativista, né? Estava lá amiga, simplesmente amiga do Malcolm X e do Martin Luther King, né? Professora universitária, mas antes disso ela foi cozinheira, ela foi garçonete, e depois ela se tornou professora universitária. Então ela fez uma poesia sobre a vida Não Me Assusta, e nessa poesia tem trechos, é tão difícil quanto o Angola Janga, tá? Eu acho esse livro difícil, porque ele é um livro assim, ó, poucas palavras e muita ilustração. A capacidade de abstração é alta. Só que, para minha surpresa, gente, os alunos se identificaram muito com as imagens do Basquiat. Então, eu fui conjugando a escrita da Maya Angelou e do Basquiat, que aí é um artista plástico, né, da década de 80. Ele morre na década de 80, né, com 27 anos, né, e ele é filho de... Ele tem uma descendência caribenha, né, e homem preto, e aí ele tem na sua arte também muita militância. Então, tem uma parte desse livro, isso aqui é sucesso entre os alunos. Alguém pode me dizer por quê? Né? Por que que essa imagem... E aí eu fiquei mais apaixonada pelo Basquiat. Porque os meus alunos, eles começaram a fazer esse tipo de desenho também. Né? Vendo que é possível que esse tipo de desenho, com uma série de representatividade e representação, como o Dani gosta de falar, né? É possível se transformar em arte. E aí tem um trecho desse livro, eu amo, né? Tem um trecho desse livro que eu acho fantástico, que é esse aqui, ó. Eu vou mostrar a primeira imagem.
que é essa. São imagens muito pesadas, né, Dani? Muito profundas, né? E aí tem uma passagem da Maya Angelou. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam meu cabelo. Meninas imbatíveis de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam nada. Gente, e aí pra gente que tá falando de representação, quando você traz essa questão do cabelo, que pra mim é uma das questões mais sensíveis dentro da escola, os alunos, eles se identificam imediatamente. Meninos puxam meu cabelo, é o que mais os nossos alunos sofrem. Então, assim, esse é um trabalho de pesquisa que eu tenho muito prazer, é um trabalho muito delicado. Não me mostrem sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo, se aparecer, só nos meus sonhos existem. Carrego sempre comigo um amuleto escondido. Exploro o fundo do mar sem precisar respirar. Nada na vida me assusta. Nada, nada. Eu vou dizer para vocês que esse livro aqui está sempre comigo, porque todas as vezes que eu estou assustada, eu recorro a esse livro para entender que nada na vida deve nos assustar. Eu sou apaixonada por ele. Esse livro teve um retorno muito bom. Como que eu trabalhei com ele? Eu fiz o print, né, das imagens, eu escaneei todas as imagens e todas as imagens foram analisadas com a proposta de ser imagens textos no DataShow. Funcionou muitíssimo bem também dentro desse projeto. E aí, né, qual foi o resultado? A pergunta pode aparecer aí assim, qual foi o resultado, né, desse projeto ao longo do ano, né, que foi um ano trabalhando nessa eletiva com vários outros autores também. Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas produções textuais, tá? E aí eu separei de 3 meninas, duas do 9º ano e uma do 7º, depois de todas desses debates, o que elas foram capazes de escrever, né? Então, a primeira que eu vou ler se chama Confissões de um Escravo, da autora Laura Brasil, 9º ano. Resultado final. Quando acordo de manhã, escuto gritos de outras pessoas sendo chicoteadas no tronco, mas sigo em frente, levanto a cabeça e não paro de respirar. Ainda me lembro quando eles, homens, chegaram e nos aliciaram com aquelas coisas brilhantes. Em pouco tempo, mataram todo o meu povo, um a um. Quando lembro de tudo isso, escuto os gritos das crianças e mulheres implorando por vida. Até hoje choro, mas ignoro. Vivo pelo que vejo e morro pelo que já vivi. Mas o amor dos meus ancestrais me fortalece a cada dia. E sei que essa dor um dia vai acabar. Eu separei esse texto, Dani, não sei se você quer comentar, porque a questão da escravidão é tão forte, ela está tanto na nossa memória genética, ancestral, que por mais que você traga livros audiovisuais que façam com que seja valorizada a cultura preta, no sentido de que nós somos protagonistas e capazes, essa temática da dor e da escravidão, ela é muito latente. Muito latente. Porque eu olho para um outro ângulo na sala de aula, sabe? Eu falo de escravidão quando tem que ser dito, mas eu quero falar de outras coisas. Mas os alunos ainda não querem falar de outras coisas. E eu respeito os meus alunos porque eu respeito os mais novos também. Quer falar desse texto ou posso avançar? Não, vamos lá. Segue aí. Próximo. Também coisas que te trazem uma certa confusão, né? E aí eu preciso da ajuda dos psicólogos. Uma aluna chamada Isabelle Conceição foi reprovada porque faltava muito às aulas, teve problemas com a família. Uma aluna excelente foi reprovada no 8º ano e aí ela chegou no 9º ano comigo. O nome dela é Isabelle Conceição, produziu muito. Uma das confusões de uma cabecinha de 14 anos está expressa aqui nesse texto. Olha como é que é uma cabeça confusa. O nome desse texto é A Verdade é Libertadora? A verdade é libertadora? Acho que não. Se eu falar umas verdades sobre mim, isso vai mudar seu conceito, sua opinião? Acho que não. Não gosto de rosa, prefiro preto. Não gosto de salto, prefiro tênis.
Não gosto de muita maquiagem, prefiro o básico. Acho que a verdade não liberta, não. Te contei todas essas verdades. Isso liberta você dos pensamentos. É sapatão ou moleque macho? Acho que não. A verdade é libertadora? Bem, acho que não. Caraca. Tipo assim, é para falar a É, verdade? Tipo assim, então tá, eu vou te mandar a verdade. Isso vai te libertar? Puxado, né? Puxado. é. Discussões de conceitos de verdade para além do que, em geral, se propõe, né, para discutir verdade. Isso aí é mais do que poesia, isso é muita filosofia, cara. Cara, o que eu falei pra você? Peça ajuda aos psicólogos aí de plantão ou então aos filósofos, sabe? É. Tipo assim, eu te digo a minha verdade, cara. Eu mando pra tu. Agora, isso aí vai fazer com que eu seja liberto, ou então vai te libertar do pensamento preconceituoso? Porque é isso que ela tá falando, né? Então é melhor mentir, né? E aí, qual é a minha verdade, qual é a sua verdade? É isso, né, Carlos? Carlos, um beijo. Fantástico mesmo. Incrível, incrível. A última, para a gente encerrar essa produção desse projeto. De uma aluna que não se reconhece na condição de negra, e aí eu respeito, porque é autodeclaração, né? Rayane, o nome dela, e ela é do 7º ano, tem 12 anos, tá? O nome da poesia é O Homenzinho Triste. Vagando pelo universo sem ter um pouco de atenção, pobre homenzinho triste vivia na escuridão. Sozinho e deprimido, sem saber o que era diversão, ninguém amava o homenzinho. Afastado de tudo e de todos, sempre ficava sozinho. Então um dia uma luz brilhou e o homenzinho sorriu. Deu ordens à solidão que um dia tanto deprimiu. Agora o homenzinho vive alegre e feliz, andando sempre na luz, fazendo sempre o que quis. Deu ordens à depressão e começou a ser feliz. Abriu as janelas do coração e deu tudo de si. Se você está com o homenzinho triste e na escuridão, olhe sempre para frente e dê ordens à depressão. Se você está triste e não sabe o que é o amor, abra seu coração e não tenha medo disso, pois aquele que anda na luz nunca mais para de amar. Essa aluna, ela tinha uns problemas de cutting, sabe? E aí isso está bem explícito aqui, né? É uma fala dolorida, né? E aí eu fico pensando, alunos com 12, 13 anos, com muitas dores, né? A gente não dá conta disso, né, Dani? Como professor, né? E aí a gente na prefeitura não tem um serviço que encaminha, né? Como deveria para psicólogos, enfim. A gente Isso não dá sai, conta disso, não. A gente não dá isso conta sai disso desses como se... projetos, sabe? Não dá. Isso sai desses projetos que a gente faz, são projetos simples, né? Esses projetos não são projetos impossíveis de acontecer, pelo contrário, né? Você vai dando voz aos seus alunos e eles vão ali, né? E eles vão com você, eles vão fechados com você até o final, até o final. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu acho isso incrível. Bom, a princípio é isso. A gente ainda tem bastante tempo aí? Eu ainda A queria gente falar tem, muitas coisas. a gente tem meia hora. Ai, que massa, que massa. Tem uns comentários aí, vamos, porque eu ainda É, tenho coisa pra caramba falar. peraí, vamos rapidinho então. Tem aqui Maria Carolina Azevedo. Dani, qual é o papel do professor quando a formação das subjetividades, quanto à formação das subjetividades positivas para os alunos? Te amo. Maria Carolina Azevedo te ama. Eu Mari também, amo. Dias. E trabalhar com essa literatura, dialogando com a arte, dá a possibilidade deles interpretarem a partir das suas leituras de mundo. E daí que acredito que há a identificação, porque na real não tem certo. Eu acho que eu copiei, acho que é isso. Como vocês veem, Renan Wangler, poeta. Como vocês veem a arte dos contadores de história nesse elo da literatura com a representação? Gente, nossa, e ainda mais que aqui. Aí tem uma, não sei se a Tatiana Henrique tá aí, né? Que responsabilidade, né? Vamos em blocos. Então, Acho que tem três aí, depois a gente vê as outras.
Eu acho que assim, como que o papel do professor, né, Maria Carolina? Eu acho que eu acho que a primeira coisa, Dani, é a gente se colocar como mediador, sabe? Eu sei que isso é um debate muito complicado, porque vai ter colega que vai dizer que a gente não é mediador, que a gente é professor, mas essa imagem também do professor, né, que a gente tem construído na nossa cabeça, dono de um saber ilustrado, universal, né? Ela tá tão. Para esse público que eu estou falando especificamente, né, da escola pública, ela já está tão em desuso, né? Cada vez mais eu vejo o nosso papel como o papel de um mediador, né, de saberes, né? Então, para você trazer essa subjetividade positivada, você precisa ter consciência de que, e aí eu tenho certeza que você concorda comigo, Dani, os alunos são portadores de conhecimento. E que os conhecimentos dos alunos, muitas vezes, a gente não dá conta. Quando a gente passar a entender isso, né, e permitir que esses alunos tragam à tona os seus conhecimentos, né, parar de bloquear, porque é isso, o professor bloqueia e traumatiza o aluno na sala de aula, quando desqualifica o aluno, quando coloca o aluno na condição de burro, quando diz que ele não é capaz, quando vai associar o aluno ao irmão dele que foi reprovado, quando ele vai dar uma explicação genética que o problema é familiar, né? Irmão de tal, fulano de tal, tinha que ser assim, que é da família. Então, quando você quebra com essas ideias, com essas visões sobre o outro, que, na verdade, muitas vezes eu sou criticada porque eu digo que o aluno é meu irmão, né? Mas aí é sua autoridade. Meu amigo, eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Você Autoridade vem subverte. sempre com eles. Quando você fala isso, você subverte completamente. uma lógica de uma relação de poder pequena, mesquinha, né, que muito professor sustenta ainda, né? Ele ter autoridade, mas mais do que isso, poder sobre o aluno, né? Total, total. E assim, e eu vou confessar para você que num dado momento, quando o aluno percebe que você atinge a autoridade, que o Carlos está aí também, eu converso muito com ele sobre isso. Você atinge a autoridade que você quer na condição de professor, né? Pensando as relações étnico-raciais, e não só isso, pensando todas as relações dentro de uma escola, dentro dos espaços institucionais. Ao mesmo tempo que quando você atinge isso, esse aluno te identifica como uma possibilidade de ser um parceiro. E ele te procura para umas discussões que a gente não dá conta, sabe? Porque são discussões que são do cerne da família dele. E aí, respondendo um pouco aquela pergunta lá atrás, né? Muitas das vezes a família não tem condições de estar presente, né? Não tem condição. Porque a mãe trabalha, porque sai de madrugada, porque não existe pai, né? Muitas vezes não tem pai. Então, assim, são questões que eles vão trazendo dentro desse protagonismo, dentro desses saberes, que a gente também não dá conta. E quando a gente quer falar determinadas coisas com os alunos, a gente já tem que pensar a partir tem que pensar de que família ele vem, de como ele é construído, né? Porque você sabe que muitas das falas, eu vou dar um exemplo muito, muito claro dessa questão da subjetividade que a Maria está falando. Os alunos que são gays e lésbicas, né, LGBTQI+, esses sofrem demais na escola. Sofrem demais. E aí, quando eles percebem um professor que tem uma fala um pouco mais desconstruída, né, um pouco mais aberta, um pouco mais humanizada, eles vão colar com esses professores. E muitas vezes, a fala do professor é o que ele vai levar para casa para legitimar um conflito com a família que não quer aceitar a questão do gênero e da sexualidade dele. E isso volta para a gente no sentido de que a gente está ensinando ao aluno a ser gay, a fazer sexo. Então, assim, isso é tão delicado também, sabe? Por isso que eu digo que nós somos mediadores. A gente tem que ficar mediando um conflito, que é um conflito do aluno, com a família dele, com a existência dele, com o entorno dele, com um construto social, né? Porque com o olhar do outro professor sobre ele. Porque esses alunos, eles recebem um olhar extremamente racista, extremamente preconceituoso, né? Um olhar de discriminação imediatamente. Então, assim, quando você se coloca na condição desse mediador e você tem uma fala humanizada, ou então uma fala desconstruída desse modelo de professor que está engessado lá no passado, quando você xinga,
Gente, na boa, eu xingo, já falei. Eu xingo, minha mãe fica apavorada se ela estiver aí, vai falar. Porque o palavrão é código com o aluno. E muitas vezes esse código aproxima. Não necessariamente a gente precisa fazer sempre isso. Mas às vezes até para o aluno te ouvir, te entender, você xinga e ele começa. Porque você vai criando elementos, você vai criando elos com o aluno. Então, assim, o papel do professor na construção da subjetividade do aluno é dificílimo. Mas eu acho importante, eu acho que é um papel político, eu acho que é um papel que a gente precisa aprender a encarar, não fugir, né? Mas aquilo que eu te falei, caminhando sempre dentro daquilo que não expõe a gente na condição de professor também. Porque senão, cara, quando a gente fica muito exposto, a gente não consegue fazer mais nada, o sinal fica fechado para nós, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado também, como que a gente vai se colocar, como que a gente vai falar. Tem uma pergunta aí também que você fez sobre a importância da contação de história, né? A questão da representação, né? Quer falar um pouco disso? Você que tem mais... Gente, Não, contação de história é fundamental, porque contação de história mexe com a imaginação, com o lúdico, né? É com a questão da... É você levar, por exemplo, para dentro da escola, porque que eu amo os contadores de história na escola. É um momento que o aluno suaviza, cara. Ele se vê representado, sabe? É o momento do lúdico, é o momento do descanso. A escola é um espaço violento. E a contação de história, ela é o oposto disso, né? A contação de história é a prática do amor, porque você vê um sujeito interagindo com você, contando história, se dedicando numa história. Pensa o momento da contação de história. Naquele momento está todo mundo descansado. Pelo menos na maioria das vezes, né, gente? Porque às vezes ainda dá uns probleminha lá entre um e outro aluno. Mas está todo mundo envolvido naquela narrativa que também ganha uma autoridade, sabe, Dani? Ganha uma autoridade a contação de história. Você chega lá com o contador de história, eles vão ouvir, eles vão entender por uma metáfora questões ligadas a racismo, como que isso é importante, isso desperta no aluno, porque nesse momento todas as adagas estão postas no chão. Então o contador de história, né, ele consegue entrar por caminhos que muitas das vezes a gente não entra, porque também muitos alunos entendem que a gente está ali passando para eles uma informação, um conteúdo, porque eles vão ser avaliados. O contador de história, ele está completamente isento de avaliação. Então, quem está ali naquele espaço também está ali para receber, né? E para pensar possibilidades de narrativas e protagonismo a partir de uma situação que não tem nada a ver com avaliação. Então, assim, eu penso sempre que a contação de história é um aliado, né, para a gente dentro das escolas. É uma pena que muitas das vezes a própria escola cria Se for então contação de história, já está concordando, né, Dani? Se for então contação de histórias negras, muitas escolas, eu passei por essa experiência, elas criam vários embates, né, vários problemas para que essas histórias cheguem até os alunos. Né? Eu passei por um problema desse com a Tatiana Henrique. Eu queria muito levá-la numa escola que eu trabalhava e eu não consegui levar a Tatiana Henrique por causa do racismo. Tem uma coisa que você falou, tem duas coisas que você falou. A primeira é que você falou que durante a contação de história as adagas são postas no chão. Adorei essa metáfora. Mas é porque os alunos não são bobos, nem burros. Então eles enxergam o professor, a princípio, eles enxergam o professor como parte da estrutura escolar, que também é uma estrutura opressora. A escola reproduz todas as opressões que estão fora da escola são reproduzidas na escola, pela estrutura escolar e também por professores. Então, sim, toda a sua fala é uma fala da construção de algo que muitas vezes o resultado só vai estar lá no final do ano. Porque você entra em sala de aula a primeira vez, é desconfiança geral. Isso é um processo árduo de ir ganhando os alunos, de ir ganhando a confiança deles e tal. E no momento da contação de história, não é um professor que está ali. Então, é como se fosse um momento em que dentro dessa estrutura opressora, eles tivessem a possibilidade de estar fora dessa estrutura opressora, entende? E sobre os problemas estruturais, os problemas que a gente tem, né?
com relação a isso, eu prefiro nem comentar, porque aí a gente Senão é entra em outra outras live. discussões, enfim. Difícil, Basicamente, a né, Dani? escola é feita para isso, é feita para depósito de gente, bota gente lá, forma Então, ninguém, a o escola projeto é feita político para é esse. isso. É. Sim, a escola é feita para isso. Esse é o projeto político, a gente sabe. Mas já que é isso que a gente tem, e já que esse é o único braço que muitas das vezes chega a cultura para os alunos, que então nós podemos, que então nós possamos, dentro daquilo que nos compete, nós possamos ter força para levar, então, o mínimo para esse aluno. Eu sou uma crítica ferrenha do espaço escolar, né, do ambiente escolar. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa crítica, eu entendo que, muitas das vezes, o único caminho que o aluno tem, por exemplo, para ouvir uma história negra, né, uma contação de história negra, é a escola. Por isso que eu acho importantíssimo também, respondendo um pouco sobre a questão da metodologia lá nos projetos. Eu considero importantíssimo os parceiros que são de fora, dentro da escola. Sejam eles palhaços, sejam eles cineastas, sejam eles contadores de história, sejam eles fotógrafos. Eu já tive a honra e o prazer de levar todos esses profissionais, no caso, né, pretos, para dentro da escola. E, assim, é um ganho enorme, porque esse é o espaço que muitos alunos, se resume a isso, muitos alunos têm acesso à cultura. É o único. E, às vezes, é o único espaço também que os alunos, a gente não pode esquecer disso, que é contraditório, mas é importante falar, é o único momento também a escola que ele descansa também do ambiente de dentro de casa, sabe, Dani? Porque o ambiente de dentro de casa muitas vezes é tenso. Então, a escola, né? Quantos minutos a gente tem aí? Temos 17 minutos. Ai, que bom. Já dá para falar. Tem uma pergunta aqui que Bárbara, eu acho que, beijo, de Bárbara. alguma maneira, tem a ver com algo que você já falou, né? Da Maria Dias. Dani, rola Mari parceria Dias. Mari, desculpa. Rola parceria com outras áreas de conhecimento, porque, gente, essas produções textuais em diálogo com língua portuguesa, olha isso. Não, rola parceria com outras áreas de conhecimento? Eu não vou responder. Deixo para você, não vou comentar isso. Gente, com todas as áreas de conhecimento e epistemologias, rola. Desde que estejam sujeitos nessas áreas do conhecimento, dispostos a dialogar com a gente, né? Porque vamos pensar nas ciências exatas. Vamos pensar nas ciências exatas, né? Claro que eu vou te chamar, hein, Bárbara? Claro que eu vou te chamar para ir na minha escola. Vamos pensar nas ciências exatas. Eu não consigo entender por que um professor das ciências exatas, da matemática, se isenta desse debate. Ele diz que ele não sabe fazer. Ele diz que ele não consegue fazer. Ele diz que ele não... Isso não é importante. Isso não é importante. Um colega professor, o Carlos, que tá, não sei se ele está aí ainda, ele conhece, que a gente trabalhou junto com esse professor, não vou citar o nome, mas ele, professor de matemática, ele dizia, a matemática é braço, tem nada disso de projeto não, matemática é braço, bota o cálculo no quadro e o aluno tem que mexer o músculo. E é isso, e é assim que o cara trabalhava. E aí, então, olha... desenvolveu o que com esse cara? Muito difícil. Sim. Então, eu trabalhei com uma pessoa, né, de português, de língua portuguesa, que dizia que para que estudar a história da África? Se os africanos não tiveram isso foi dito ano passado, se os africanos não têm esse peso e essa contribuição que tanto vocês ficam aí tentando exaltar, o que você tem a me dizer? Como é que você dialoga com uma pessoa dessa? Essa pessoa não tem diálogo. Então, assim, aí o Carlos está aí sim. Então, eu fico pensando assim, rolar parceria, o ideal, sabe, Mari? Seria isso. Que todas essas parcerias são feitas. Eu sou muito feliz, viu? Porque, assim, eu posso dizer que eu passei por escolas que eu não tinha, dentro das ideias, né, dentro dos projetos que eu já desenvolvi, que eu não trabalho só com essa questão da literatura. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com construção de memória e identidade, que é muito do nosso ensino de história mesmo, né? Eu tive a felicidade de agregar colegas
de outras áreas. Então, educação física, que foi o caso do Alan, do Alisson, né? A gente dialoga. E agregar não necessariamente é estar ali com a mão na massa no projeto, mas é apoiando a sua fala, engrossando as suas ideias num conselho de classe, mesmo que depois, né, essa pessoa fique um pouco mais ausente. Então, assim, educação física trabalha, dialoga bem, pelo menos os meus colegas que eu tive, né? Língua portuguesa, às vezes o professor de língua estrangeira também chega junto. Então, assim, agora, essa área, ciências, eu tive uma conhecida ano passado que ela chegou, uma professora incrível, ela já muito antiga, já na rede, chegou a desenvolver um teatro com essas esquetes, né, rápidas com os alunos sobre questões do racismo no cotidiano. Então, assim, eu tive uma felicidade, mas aqui, na boa, não é a maioria, né? Não é, mas também a gente não é maioria em nenhum lugar. A gente é maioria enquanto população, né? Minoria enquanto representatividade, né? E nós não somos a maioria dentro dos espaços institucionais. Mas a gente está lá, né? E eu acho que vão ter que engolir a gente aí por um bom tempo Já ainda, assim, estão, eu né? espero. Boa noite para Enfim, quem está chegando agora. Boa noite para quem é da noite. quem está O que chegando agora, mais? essa é a segunda parte, tá? Já tem uma primeira parte, tá salva nos stories aqui da Oriki Editora. É só entrar lá e assistir a primeira parte, foi bem legal. A gente falou muito sobre literatura, a Dani apresentou os projetos dela, agora a gente já está mais nas outras questões Perguntas. que permitem isso. Que perpassam também, né? Tem vários comentários enfim, né, elogiando você. Aí tem a Obrigada, Aline gente. Amo C. todos. Aline do IFIX de História, professora É incrível preciso também. dar voz às crianças e aos jovens. Penso que a condição de não adulto é um fator a mais para a opressão. E tem Edson Castro, Edson acho. Eda. A Isso aí. capacidade de escrita das crianças é tão grande que fica claro que na surpresa é formada na falta de oportunidades que o ensino dá a eles, né? Eu não tenho óculos, tá pequeno aqui, é horrível pra eu ler. Uhum. Daniel Brasil, abraços. Dani Coutinho, só boas ideias. Esse é o Carlos, abraço. Carlos é professor fantástico. A gente trabalhou na mesma escola, não juntos, mas na mesma escola. Só com 12 anos estão assim. Com 12 anos estão assim, meu Deus, hahaha, duvido. Eu sou péssimo. A Maria Luísa está dizendo aí que... Lu, um beijo para você. Ela está dizendo aí que é preciso trabalhar na marra. Ela é uma dessas professoras que trabalham com literatura para ensino fundamental, anos iniciais, na marra, Dani. Muito legal falar com vocês aqui, viu? É muita honra também estar aqui na frente podendo falar, né? Representando tanta gente também, né? Porque a gente também não está sozinho não, né, povo? Vamos combinar, né? A gente não está sozinho nessa também, não. Tem muita gente bacana. Tem muitos comentários aqui. Depois, assistindo a live, vocês vão poder rever isso. Aí tem a Débora Nascimento, que é uma das editoras da Urique, ela está dizendo aqui, está falando sobre o W. Black, que é um professor de biologia e trabalha literatura com os alunos. Né? O W. Black é um professor de química, está fazendo, acho que, o doutorado dele agora, inclusive é um dos autores do nosso primeiro livro da editora Urique, é um poeta, slammer, e o trabalho dele, se vocês puderem seguir, acho que é professor William Correia, se eu não me engano. Ele tem 2 perfis, né? O de poeta e o de professor. O trabalho dele é fantástico em sala de aula. Ele trabalha com rap, leva literatura, ele usa tecnologia em sala de aula, projeta uns negócios em 3D, eu vi os vídeos, assim, é incrível o que ele faz, assim. E ele é o exemplo de que em qualquer área é possível. Exatamente, eu sou de química, né? Sim. Bom, Dani, eu queria dizer para vocês que as ideias não acabam, né? Quando a gente está pensando nessa questão da representação, representatividade, a gente certamente está pensando em protagonismo e identidade.
E aí, quando a gente sair do isolamento, se tudo der certo, né, tudo correr bem, eu quero trabalhar com os alunos, né, no projeto que eu tenho esse ano, que está parado. Eu queria falar bastante com eles sobre identidade. Aí eu trouxe os autores que eu vou trabalhar com eles para falar sobre identidade. E eu não posso esquecer. São os manos da periferia de São Paulo. Aqui está o do Andrew, tá? Do Andrew Cândido, Dente de Leão, né? Esse livro é uma produção independente, né, Dani? Me corrija aí se eu estiver errado. Isso. E ele é de 2017, eu tive o prazer de conhecê-lo lá na Flip e comprei o livro. E por que eu vou trabalhar o Andrew? E aí, isso já são ideias, né, gente? Aí a gente vai divulgando também, né, os manos lá de São Paulo, né? Que para mim São Paulo é uma das maiores forças nessa literatura que é chamada de marginal, que é chamada de periférica, né? Que dialoga com o rap, com o slam. Isso é muito forte em São Paulo. É embaçado, estão dizendo aqui, Nando, Andrew Cândido é embaçado, muito bom. E aí, pensando em identidade, eu quero trabalhar com os alunos aquilo que pra gente é óbvio, mas que para muita gente ainda não é, e que a dificuldade é muito grande, que é começar a falar sobre o espaço da onde você vem, que eu acho importante, e a sua questão física também, né? Como você se percebe. E aí o Andrew eu quero falar do cabelo, né? Do Andrew, com o livro do Andrew. E aí ele tem uma poesia que se chama História de Cabelo Crespo. Eu vi crescer as madeixas, vi nascerem os cachos, vi os cachos se perderem, vi os seus desembaraços. Vi o fio solitário se amontoar, vi o fio voltar a enrolar. Vi voltas de cachos e dreads na cama se enroscar. Isso é maravilhoso, né? Vi nascerem cachos, tomarem forma e peso. Vi fios de pelos crespos se levantar em desassossego. Vi dreads no chão de cabeleireiro, arrancar história preta de cabelo. Vi cabelo ralo nascer, cacho tomar forma e prender. Vi cabeça de nego novo trançar, mergulho no mar Babilônia nadar. Vi nego caçar com os leões, vi dread feito juba reinar. Mas vi volta da vida cortar, e novo cabelo história começar. Cara... Esse livro é muito bom, muito bom. Tá? Então aí eu já estou dando dicas, né? Porque a gente já está finalizando a live do que eu quero trabalhar, né? Outro humano que eu também tive a honra de conhecer é o Akins Quintê. E o Akins Quintê, ele é um mix, né, Dani? Ele é tudo, ele é a porra toda. Ele é cantor, ele é sambista, ele é ator, ele é escritor. O Andrew também é ator. Ele é escritor, ele é poeta, ele é tudo. E aí o Muzimba, eu também tive a oportunidade de comprar com ele lá no Quilombo do Campim, em Paraty, durante a Flip, né? E pensando ainda para dialogar com o Andrew, né? E também é um mano de São Paulo, com uma publicação independente, eu não sei o ano dele, eu acho que é 2016, né? 2016, está aqui. Ele também, eu vou ler só um trechinho de uma poesia dele que se chama Duro Não É Cabelo, que inclusive está lá no perfil dele, né? Akins Quintê, que vai dizer assim, o final da poesia: duro não é o cabelo, é o sistema, e não alisa. Quebra na emenda, entenda a persistência de mantê-lo. Crespo na essência, é bonito, é político, é resistência. Essa é uma poesia enorme, Duro Não É o Cabelo. Eu tenho uma amiga, que eu não sei se ela ainda está assistindo aí a live, que é a Gisele, uma professora de português que trabalhou comigo ano passado, e ela desenvolveu essa poesia com... Ela não conhecia, eu levei para ela, por isso que é importante a gente circular nas feiras, né? Nesses espaços mais alternativos, eu levei essa poesia para ela. Vai dialogar o Akins com o Andrew, se Deus quiser, ainda esse ano. Quer falar alguma coisa, Dani? Quero fazer uma propaganda. Fala. Rápida. Você vai mostrar o Giovanni Martins, que eu já vi aí na sua mão. Mas antes, deixa eu mostrar os nossos, tá? Isso aí. Temos 2 livros na Urique Editora. A gente tá, para quem não conhece, a gente é uma editora iniciante. Então, esses são os 2 livros publicados. Esse ano virão muito mais. Esse aqui é meu, tá? Não vou falar dele porque eu tenho vergonha. Mas falarei em breve. Esse aqui é o Favela em Mim, é o primeiro livro. Andrew Cândido está aqui. Maíra Oliveira, do Mária Sementinha, também está aqui. Acabou de entrar aí. Maíra, um beijo.
O William Correia, que é o Black, também está aqui. Tem uma galera boa aqui, então entrem lá, oriqui.com.br, deem uma olhada nos livros, sigam a gente aí nas redes e tal. Essa propaganda eu tinha que fazer porque a gente tem 3 minutos e meio. Aí você fala, Giovanni Martins, o que mais? Não, então aí, vamos encerrando. Assim, eu acho que o ganho dessa live também é isso. São essas dicas de autores que muitas vezes o outro não conhece, que estão todos na rede, estamos todos conectados, somos todos irmãos e irmãs. Para fechar ainda a perspectiva desse ano, eu quero trabalhar com a Bianca Santana, né, que é uma mana também, que está escrevendo muito nesse livro, Quando Me Descobri Negra, é um livro incrível, né, e tem a ver com quem tem ainda dificuldade de reconhecer a questão da negritude, eu indico para pensar a identidade. Eu queria ler, mas não vai dar tempo. E o Giovanni Martins, Sol na Cabeça, né, que é um livro premiado, ele vem de uma premiação do Giovanni, né? Esse é um livro que eu tenho muito carinho, porque é um livro que está falando de Bangu. Eu queria ler para vocês trechos, mas não vai dar tempo. Mas está falando da periferia. E aí a construção da identidade passa pelo território, né? Que é um conceito muito interessante da geografia e que passa... O território corta os nossos corpos, ele determina como a gente anda, como a gente fala, com quem a gente quer se comunicar, como a gente é visto, como o corpo preto está colocado na cidade. E aí, na cidade do Rio de Janeiro, também fica a dica para pensar a identidade. Bom, eu estou encerrando, agradecendo aí a todos. E aí, claro, lógico, evidente, que eu vou encerrar com uma poesia de mais uma mais velha, que eu já trabalhei na sala de aula para pensar história, memória e identidade. É com ela que eu estou encerrando a nossa live. É do livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos, da Malê, na 3ª edição, e eu quero encerrar com Vozes Mulheres, tá? Para pensar memória, identidade e a continuação da nossa luta, da nossa resistência e dos nossos mais novos. Ela diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Obrigada. Obrigada aí quem ficou 2 horas. É isso, Dani. Valeu.